Olá, no programa Lespe em Pauta de hoje vamos falar do trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e da segurança pública. Sua principal função é proteger e servir a população, garantindo a aplicação das leis e prevenindo crimes. Os policiais militares estão presentes nas ruas patrulhando áreas urbanas e rurais e são responsáveis por realizar abordagens, investigar suspeitas de atividades criminosas e prender indivíduos que estejam infringindo a lei. Muito bem, para a gente saber mais sobre essa corporação, eu recebo aqui em nossos estúdios a Major da PM, Ana Paula Peter Salles. Muito bem-vinda, Major. Oi, Sérgio. Satisfação é toda minha estar aqui com vocês hoje. A satisfação é nossa, Major, viu? Obrigada. Obrigado pela presença. E também o capitão da PM, Felipe Cordeiro das Neves. Capitão, bem-vindo também aqui aos nossos estúdios, aqui da Assembleia Legislativa. E eu tenho certeza que vocês já são familiarizados aqui, porque nós temos, né, a PM, a Polícia Militar, que cuida aqui da nossa Assembleia. Né? Sim. E é um trabalho muito bom que é feito aqui na Assembleia. Sim. Nós aqui da TV somos todos amigos dos policiais militares, né, que fazem o trabalho, não só a segurança, mas o trabalho. E são pessoas, são profissionais super simpáticos. Eu queria começar, claro que eu sei que o capitão é um cavalheiro, não tenha dúvidas. Minha não é? chefe também. Mas independentemente de ser chefe, né, Major? Ele é um cavalheiro. O cavalheiro é sempre bom. O cavalheirismo é sempre bom. Não e nunca está fora de moda. Falou tudo, disse tudo. Major, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da Polícia Militar, da PM, principalmente em relação à mulher, né? Como é que é o trabalho da mulher PM, da mulher Polícia Militar na corporação? Bom, primeiramente, Sérgio, é uma honra para mim ser policial militar. E eu acredito que em contato com as policiais femininas que nós temos, com as policiais militares do corpo feminino, a impressão que eu tenho é essa. É que nós temos um orgulho imenso em servir o Estado, em servir a população paulista. Então, nós somos, obviamente, né, minoria, cerca de 10% do efetivo é composto de policiais femininas, né, entre oficiais e praças. E nós atuamos em todas as... Hoje, né, atualmente, nós atuamos em todas as áreas da Polícia Militar. Né, bombeiro, comando de aviação... policiamento, né, no policiamento preventivo, nas especializadas, aí podemos colocar ambiental, rodoviária, né, e na comunicação. Eu faço parte da aliás, comunicação. Vocês estavam falando para mim que vocês são da assessoria de imprensa, né? Sim. Exato. O capitão, né, pode comentar um pouco, que ele se formou, fez jornalismo. Exatamente. Ele me contou até uma historinha, né, de quando ele estava lá, que descobriram que ele era... Não é, capitão? Sim. Mas eu queria saber do teu trabalho, do papel, né, da assessoria de imprensa na corporação. Sim, então, primeiro também, né, reforçar, é um grande prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de trazer a Polícia Militar, né, para discutir, para poder explicar, né, como é que é o dia a dia da polícia. O papel da assessoria de imprensa na Polícia Militar é justamente estabelecer esse link, esse vínculo, né, da instituição com a sociedade, por meio dos veículos, pelos colegas da imprensa, nos veículos de imprensa, e também, mais recentemente, por meio das redes sociais. A PM está presente com perfis oficiais em diversas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, agora o X, blog. Nosso canal do YouTube é muito visualizado. Então, é sempre trazendo informação para o cidadão, esclarecendo o ponto de vista da Polícia Militar, esclarecendo os feitos, trazendo informação, esclarecendo também dúvidas, tudo que for relativo à comunicação. E isso, capitão, melhorou muito essa questão das mídias sociais, né, esse contato com a população, né, porque você tem ali a coisa direta praticamente ali, né, no momento, a internet propicia isso, né? Sim. E as mídias sociais, então isso ajudou muito a essa coisa com a população, né, o trabalho com a população. A gente tem visto, né, acompanhado, né, somos testemunhas de uma revolução na comunicação, né? Então a polícia sempre de alguma forma teve a dependência, né, da mediação dos veículos de imprensa e continua, e é importante o papel da imprensa atuante, a imprensa cobrando, a imprensa livre. Contudo, esse contato direto com o cidadão também nos possibilitou trazer alguns elementos que às vezes não eram cobertos pelos veículos tradicionais. Então, os feitos da Polícia Militar,
as ações, o planejamento estratégico, que algumas vezes acabavam se perdendo em algumas pautas, né? Então a gente tem investido muito nessa transparência institucional por meio das redes sociais. Tem sido muito interessante, as pessoas interagem muito com a polícia nesses perfis também, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos, e esse diálogo direto facilita muito o trabalho da polícia, que é essencialmente um trabalho comunitário. Então tem sido muito bom. Bom, o trabalho da polícia militar, né, feminina, mulher, como é que, eu queria que você falasse um pouquinho, eu não sei se você já atuou, já em campo. Já, Já já né? atuei. Como é que é essa questão da policial feminina Ascendência. em abordagens, enfim? Eu queria que você, só para que o nosso telespectador entenda um pouquinho do trabalho da mulher dentro da Polícia Militar, que é uma coisa que não é fácil. É um né, trabalho, também. para a mulher, digamos assim, de um modo geral, é atípico, né? Digamos, né? Estamos aí, trabalhamos, né? Temos uma honra imensa em estar nessa profissão, mas, de fato, ela é estereotipada como masculina, né? É uma profissão... É isso que eu queria dizer. Não, sem preconceitos, de fato é. Mas, digamos que a minha vivência na corporação, ela é um pouquinho diferente das praças, digamos assim, né? Eu sou oficial, então eu me formei após 4 anos de academia do Barro Branco e eu fui comandar. Eu fui até o batalhão, né? Fui apresentada na unidade operacional e comandei os policiais, né? Territorialmente. Então foram aproximadamente, ou quase isso, 9 anos em trabalho operacional, diretamente envolvida na rua, em viatura, comandando tropa. E foi uma experiência incrível, né? E eu até acredito que até para a formação do oficial é importante esse trabalho. E sem dificuldades. Se a gente pensar assim, mas e por ser mulher, que eu acho que é essa a pergunta, né? Exatamente. Mas e por ser mulher, qual que é a sua dificuldade? Sem dificuldades. Né? Nós temos a mesma formação, eu e o Felipe, né? Ele também, eu sou 2 anos mais antiga que ele na polícia, né? 2 anos antes. Entrei 2 anos antes que ele na polícia. Ele tem mulheres na turma dele, então, assim, a formação é a mesma. Né? Nós temos as mesmas aulas, então é tudo igual. E nesse sentido, então, não há dificuldade no comandamento, né? Os policiais também... A polícia militar, ela tem a característica, né? Uma característica do militarismo, que é a hierarquia e a disciplina. Então, em virtude disso, nós temos essa facilidade no comandamento. O respeito, ele prevalece, né? Exatamente. Além da questão estrutural ser hierarquizado, mas o respeito é... Exatamente, pela minha patente, no caso. É a Ana Paula, não, é a Major Ana hoje. Ana né? Paula, exatamente. Então tem essa diferenciação aí com relação à profissão. Né? E aí com relação a abordagens na rua, existe o treinamento. Porque assim, numa abordagem você tem que impostar a voz. Né? É toda uma postura. Uma teatralização, sei lá, Felipe, eu acredito que assim... A demonstração da... Então, essa impostação de voz, ela automaticamente faz a pessoa já congelar de uma certa forma. Com o filho, assim... Mas a mulher, por exemplo, desculpa te cortar, ela intimida menos que o homem? Eu digo no caso de uma abordagem. Não estou falando nem de abordagem, nem ir atrás de bandido, de assassino, não é isso que eu estou falando. Evidentemente. Eu digo a questão de intimidar. Porque... Tudo depende muito da postura, postura profissional. É a postura. Tudo isso é a postura. Porque assim, eu estou investida de autoridade. Porque eu estou fardada, tenho uma viatura, eu estou armada. Então eu estou investida de autoridade. E daí vai da minha postura. Se eu chegar de uma forma muito mansa, delicada... Seja homem ou mulher, né? Homem e mulher. Não vai ter aquele devido... Porque de uma maneira ou outra, a mulher é mais delicada, né? Naturalmente. A abordagem dela não é uma coisa mais... Obviamente, nós temos a questão biológica e a gente não pode se furtar disso. Né? As diferenças... Compreensão física. Claro, um homem, por mais fraco que ele seja, ele tem uma força maior do que uma mulher. Exato. Agora, uma mulher tendo um treinamento, claro que tudo eu não vou te chamar de senhora, que pelo menos pelo amor de Deus, fica à vontade. Né, Major? Exato. Tem, né? Porque você fez isso na academia, você treinou, você tem já um preparo, claro. Você não vai para a rua despreparado. Exato. Você não vai fazer um barro branco e não tem como, né? Mas mesmo assim a pessoa deve olhar e vai falar, mas ela é mulher, tudo, será que... Eu digo assim, pela intimidação. Sim. Eles se sentem menos intimidados
com a mulher do que com o homem, que o homem já é mais... Talvez num da primeiro posição momento. dele. Mas assim, olha, eu não tive grandes dificuldades mesmo trabalhando lá na rua com situações de abordagem, né? Então, assim, eu recebi o respeito devido. Como eu disse, eu estou investida na autoridade. Respeito, tá certo. Eventualmente, se houve algum tipo de constrangimento ou argumentação, ela foi dirimida durante essa abordagem. E eu vejo assim, que também a questão física também ela é suplantada pela situação do preparo técnico e também porque o policial ele nunca age sozinho. Exato. A essência do trabalho policial é um trabalho em conjunto. Então são as diversas engrenagens que, estando alinhadas, potencializam essa atuação. Então não é uma situação... E ainda para complementar, São Paulo foi a primeira polícia militar ostensiva da América Latina a ter nos seus quadros mulheres. Exatamente. Então nós temos uma longa tradição aqui em São Paulo da figura da mulher na atividade de polícia ostensiva. Exatamente. Já teve alguma mulher comandante da rota? Não. Não, temos diversos coronéis, né, ao longo da história, tivemos... Um que passou por aqui, que está lá em Brasília agora, é o Coronel Telhada, que foi... Coronel Telhada. Aliás, o filho dele também, que está aqui, Tá aqui. também o Capitão Telhada, também foi comandante da rota. Foi oficial na rota. Mas mulher, Não. nunca teve. Mas Não diversas tivemos outras ainda. unidades... Não, mas poderia da ter, rota não, especificamente ainda não Não há teve, problema. mas ainda... Em termos de proporção, né, de volume de mulheres ainda, mas já tivemos comandantes de diversas unidades operacionais. Da rota especificamente não, mas outras unidades já tivemos várias. E é uma questão natural, com o tempo, com a ascensão, né, as novas gerações, com mais mulheres, é um processo natural que elas vão ascender aos postos. Só para lembrar o telespectador, né, a rota, rondas ostensivas Tobias Aguiar, não é isso? Exato, exatamente, é um batalhão... Mas pode sim vir a ter, então, Sim, no caso, uma problema. comandante. Sim. Nós temos na cavalaria, por comandante, exemplo. a gente fala comandante, não, é comandante mesmo. Comandante, Mas engraçado, tem presidente e presidenta, porque se fala também... poderia ser certo também, comandante ou comandante. O único posto da polícia que temos aí, o feminino, seria de capitão. Que é a capitã. Exatamente. Aí os demais são... Na língua portuguesa até admitiria, mas na prática a gente acaba usando, né? Me diga uma coisa, Major, qual a relevância da PM para o Estado? Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, nós discutimos alguns assuntos na comunicação, nós trabalhamos juntos na mesma sala, né? E eventualmente nós discutimos, né? Nós fazemos algumas reflexões filosóficas, até eu diria, né, Felipe? E talvez eu possa devolver essa tua pergunta com uma pergunta. Algum telespectador, alguém aqui nesse estúdio consegue imaginar o Estado sem uma segurança pública? Eu não consigo. Imagina, ninguém. Sem uma... Não tem como. Né, Felipe? É pouco provável, né? Então, estaríamos no caos. Eu devolvo a pergunta, né? Até me desculpa a indelicadeza, mas... eu respondo não. Não há como, não né? Então, aí nós vemos, nesse sentido, nós vemos a relevância em ter uma força policial. A segurança pública é tudo, gente. Se você não tiver... Aliás, é um tema que constantemente aqui no nosso plenário, né, na tribuna, no plenário, é discutido, é colocado em pauta o tempo inteiro. Sim. É a segurança pública no Estado. Sim, aliás, no Estado, no país. Segurança pública como um todo. Exato. Isso é um tema discutido o tempo todo aqui. Exatamente. Imagina, assim, não teria como, gente. Não tem... Estaremos sempre em pauta. Exatamente. Estaremos sempre em pauta, né? A segurança pública é um assunto recorrente e importante, né, para a sociedade, para o cidadão, inclusive, né? Quem não quer se sentir seguro? Talvez não vigiado, mas seguro todo mundo quer se sentir, há uma né? diferença, né? Sim. Isso é uma diferença grande de entendimento. Entendimento, exatamente. Exatamente. A gente tem aqui, eu queria até falar, logo agora no primeiro bloco, de um projeto de lei aqui, estadual, de 211, que estabelece a inspeção anual de saúde mental para os integrantes das polícias. Eu queria eu quero que vocês falem da importância desse projeto, claro, precisa... ainda ir para o executivo para poder virar lei, precisa ser votado e o governador assinar lá, né, aprovar para poder virar lei. Mas essa questão, isso me preocupa muito quando eu falo, gente, porque não é fácil, né? Como é que essa questão da saúde mental de vocês, principalmente os que estão, né, à frente na rua, os que estão, né, em campo, como é que se trabalha isso, gente? Como é que é feito esse trabalho? Porque isso é bem complicado, né?
Quer falar, Felipe? Eu acho que Nós temos um sistema, né? A Polícia Militar ela tem um sistema que é o SISMEN, que é o Sistema de Saúde Mental. A gente entende que a saúde mental, não só, especialmente na atividade policial, né, mas em termos da sociedade, é algo que é bem complexo. Estamos num período ainda sofrendo as consequências diretas do período pós-pandemia, que foi um período que acabou, de alguma forma, afetando toda a sociedade de uma maneira intensa. A polícia esteve totalmente vinculada aos atendimentos durante a pandemia, nós não paramos, aliás, nós recrudescemos, né, os esforços de apoio, de ação ostensiva, de policiamento. Então, a saúde mental é uma peça fundamental na nossa atividade policial. O policial tem que estar sempre imbuído de uma tranquilidade, ele sempre vai ser chamado para momentos de tensão. Ele sempre vai ser o catalisador da solução dos problemas. Então, ele é o mediador, ele é a pessoa que vai estabelecer o diálogo, ele é a pessoa que vai ter que atuar, às vezes de forma firme, com o uso da força, inclusive. Então, ele tem que saber dosar esse uso da força na correta medida, tomando as atitudes baseadas na lei. Então, é sempre assim, por isso que a saúde mental é um ponto fundamental. Eu acho que também outro ponto, a gente tem estimulado cada vez mais nos últimos anos essa questão do diálogo e do autocuidado, da gente, em cada grupo, em cada pequena fração de tropa, na unidade, no quartel, dos policiais se conversarem, identificando algum tipo de situação que possa vir a indicar algum tipo de problema psicológico, desequilíbrio, de auxiliar, de apoiar, de encaminhar a pessoa para o serviço que nós temos de suporte psicológico para os policiais. A base de tudo isso é o diálogo, essa atenção mútua, né? Essa percepção, autopercepção e essa desenvolver também na pessoa essa humildade, né? De falar, poxa, eu preciso de ajuda. Então, tem sido o comando da instituição está muito atento por meio do SISMEN, né? E para isso nós temos profissionais capacitados para atendimento. Sim. Psicólogos formados, né? Tanto da corporação e aquele profissional, aquele policial, aliás, que não se sentir confortável em ser atendido por um outro colega policial, nós temos também disponível civis, psicólogos que atendem da mesma forma. Ah, mas eu não teria como me deslocar. Nós temos um sistema online para atendimento psicológico. Então, assim, esse suporte, sim, ele foi reforçado no último ano e está em pleno andamento, assim. E todo o suporte nessa área é importante, né? Mas, assim, acho que o principal, a base de tudo é o diálogo, né? Da pessoa ter essa conscientização e dialogar e perceber o outro. Exato. Perfeito. A gente tem um outro projeto também, que é o 592 de 2019, que institui o Dia Estadual da Valorização dos Profissionais da Segurança Pública, né? Comemorado dia 28, vai ser aprovado dia 28 de outubro, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Dia do Funcionário Público, se eu não me engano, né? 28 de outubro, acho né? Acho que é. É 28 de outubro, Dia do Funcionário Público. É importante, né? Todo reconhecimento é bem-vindo, né? É que eu falo, essa casa nós não de fazemos, em tese, mais do que a obrigação, digamos assim, somos pagos para isso, nós ouvimos isso, né? No decorrer da carreira. Então não tem essa, vocês são obrigados. Não é assim. Mas é importante o reconhecimento. Eu acho que aí a gente pode fazer a junção dessa questão da saúde mental até, né? Em você reconhecer o bom trabalho prestado. Por que não, né? Por que não ser gentil? Por que não ter essa empatia, muitas vezes, com o trabalho, que é difícil, né? Entre as profissões que existem, acho que no mundo, né, existe aí um estudo que denota que as polícias, né, têm o maior número de suicidas, né? E enfim, é uma profissão difícil, realmente, como o Felipe elencou bem, né, falou. Eu acho que assim, qual que é a lógica da gente criar um dia em homenagem a alguma categoria, algum tipo de profissão? É justamente fazer essa lembrança no sentido positivo, né? De discutir as questões. Tal, e até porque é uma coisa que... Imagina a cabeça de um policial, todos os dias ele sai de casa, né, e geralmente encontra as desavenças na rua, uma família. E o lado emocional, eu gosto muito de tocar nisso. Eu falo, cara, e o lado emocional de vocês? Sim, né? Como é que fica? Porque você vê problemas dos outros, você tem os seus problemas também. Tem que administrar pessoais. Como é que vocês conseguem administrar isso?
Eu acho que o treinamento, né, que nós temos, ele já faz parte desse conjunto, né? Nós entramos, é como se nós entrássemos assim para a carreira. Eu entrei, eu vou contextualizar aqui quando eu entrei. Sim. Né? É uma storytelling, né? Eu vou contar uma historinha. Não, pode contar. Quando eu ingressei na Polícia Militar, o meu pai era policial militar aposentado. Ele é policial militar aposentado e ele já estava aposentado quando eu ingressei. E ele virou para mim e falou assim, olha, a Polícia Militar é um sacerdócio. Então, assim, é uma entrega. Realmente é uma entrega, né? E de fato é. A gente sabe que é. Né? É diferente de uma profissão que dá o meu horário, tchau, eu vou embora. Não, não é bem assim. Né? A gente não funciona assim. Olha, acabou meu horário aqui, eu vou embora. Em que pese a gente ter horário, mas a gente muitas vezes não consegue. Na maioria dos dias não consegue cumprir os horários. De folga também, né? Normalmente, fim de semana, tal. Então, essa questão dessa entrega, ela existe, sim, de fato, né? Mas ela já vem sendo construída desde o dia que você entra, você ingressa na conscientização da missão. Então, não é um drama para mim, olha, talvez inicialmente, né, no início, lá, quando você está aprendendo, você fica meio assustado com alguma coisa e tal, mas conforme os anos vão passando, aquilo vai se... E outra também, né, vamos lá, como eu disse, é um sacerdócio servir, né? Servir e proteger é até um lema nosso. Então, esse servir, ele te traz muito mais satisfação. Então, ok, tá bom, eu vejo muita coisa, é difícil, você fala, como é que eu assimilo isso, né? Eu tenho também os meus problemas e tal, claro, mas a gente tem que saber dividir. Então, aqui eu estou para realmente servir. E aí tem que prevalecer o profissionalismo, né? Exato. E tendo a necessidade de um apoio, também ter em mente que somos seres humanos, então, necessitando apoio, temos que ser atendidos também da mesma forma. Mas eu acho que muito do que você falou é justamente isso aí, da formação, né? O perfil psicológico das pessoas que buscam essa profissão, que existe, no processo, né, seletivo também somos submetidos à análise. Então, os traços psicológicos são favoráveis. É claro que o contato com a vida real... Mas a ajuda profissional é imprescindível. Né? E o desenvolvimento da vida profissional, a pessoa vai sendo submetida a situações e casos concretos que certamente, totalmente, né, já tivemos N casos para contar aí que abalam, mas aí a pessoa tem os mecanismos, né, ou psicológicos internos ou profissionais para poder dar esse suporte. Porque senão você não tem como. Como é que você vai sozinho segurar uma onda dessa, né? Então você tem que ter por trás profissionais que ajudem, que são psicólogos, psiquiatras, enfim. Nós, na função de comandante também, Sérgio. Somos procurados muitas vezes. Mas quem socorre vocês? Acabam dando, como um terapeuta. Exato. Né? Acontece muito de sermos procurados. Procurados para poder... Podermos auxiliar de uma forma, encaminhar, aconselhar, enfim. Os postos de comando têm esse encargo também, né? De você ser o interlocutor, o facilitador. Geralmente as pessoas estereotipam, né, o militar como sendo, por conta da estrutura hierarquizada, como sendo algo menos humano, né? Muito pelo contrário. Eu tive a oportunidade, né, eu estava comentando antes, de fazer jornalismo, né? Que você comentou comigo. Às vezes a gente vê a interação, assim, no meio militar e no meio da faculdade. Às vezes o meio militar, apesar desse estereótipo de afastamento, muito pelo contrário, a gente é muito mais próximo de conversar. Às vezes na faculdade tinha colegas que nem se conversavam. A gente fez 4 anos juntos na mesma sala e não tinha essa questão de conversar, trocar ideia. No meio militar, basicamente não existe isso, porque todos, de alguma forma, estão interagindo profissionalmente. Todos têm algum momento de ação em conjunto e tal. Então, assim, esse vínculo é muito próximo entre as pessoas, mais do que uma faculdade. Assim. Mas ainda é uma coisa muito formal, né? Formalizada, eu digo, a instituição. Mas não é algo afastado, assim, a Major, nós nos conhecemos há 24 anos. A gente não tinha tido a oportunidade de trabalhar junto antes, não víamos, né? Mas nós nos conhecemos. E como se nós não tivéssemos nos distanciado. Porque é engraçado que nós tivemos um contato na academia, né? Porque eu era 3º ano e ele era primeiro quando eu entrei, quando ele entrou. E assim, nós não tivemos, mas é como se não nos afastássemos. Existe realmente uma aproximação. Isso se tornou uma família, né? Praticamente. Exato. 24 anos. A ideia é essa. A ideia é essa. Acho que esse vínculo perdura, porque trabalhamos a carreira toda, de alguma forma, mesmo outros colegas que estão no interior, né? Estamos presentes nos 645 municípios. Tem colega que eu não vi desde formado, eu me formei em 2003.
Encontrei com ele ontem, parecia que tinha sido... A gente ficou sem se ver quase 20 anos. 20 anos. E aí acabou se encontrando de novo, caramba, sem perder aquela... É uma irmandade mesmo. Mesmo Nesse vigor lá de sentido, trás. Perfeito. Olha, a gente vai... legal, estou adorando essa conversa nossa legal. aqui, esse papo aqui. Mas a gente vai fazer um intervalo Tá bom. e para voltar daqui a pouquinho, tá? Para a gente continuar falando mais e saber mais da vida desses profissionais que protegem a nossa população aqui do nosso estado de São Paulo. Não só do estado, né, mas do país inteiro. A gente volta daqui a pouquinho, é um instante só. Muito bem, estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje batendo esse papo, conversando aqui sobre o trabalho da nossa Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Eu queria saber agora de vocês como a Polícia Militar tem evoluído aí ao longo, né, dos anos aqui em São Paulo. Bom, acho que a polícia ela foi fundada em 1831, um contexto político, econômico diferente. E desde então, né, nós estamos rumo aos 200 anos de existência, a Polícia de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo. Ao longo da história tivemos várias denominações, várias unidades, estruturas operacionais, mas essa evolução ela sempre se caracterizou por ampliar a sua capacidade operacional, adequando-se, né, às diversas operações, necessidades que foram aparecendo. A evolução da sociedade A evolução também, da sociedade, né? Acompanhar uma evolução surgimos social. então no Império e fomos, desde o Império, com a República, evoluímos diretamente ou ligado intensamente com as questões da evolução da sociedade, ao crescimento de São Paulo, né? Quando a Polícia Militar surgiu aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo era a capital, mas não era esse destaque que nós temos hoje, 16 milhões de habitantes. A complexidade, né? Já estamos nisso? 16 milhões? Só na capital, só aqui. Né? A região metropolitana é mais uns 17 milhões também. Não, no estado já temos o quê? 45, mais de 45 milhões? Mais de 45 milhões de pessoas. 645 municípios. Então, assim, a Polícia Militar sempre foi muito aberta, muito assim, receptiva a novas tecnologias, por exemplo. A gente vê hoje, às vezes, quem está andando na rua, em diversas regiões do estado, policiamento de bicicleta, né, que parece algo inovador. A gente vê fotos antigas, desde 1870, de patrulhamento, aquelas fardas antigas, as bicicletas mais pesadonas, assim, mas já existia patrulhamento a bicicleta. O Comando de Aviação da PM, né, que são os helicópteros Águia, também já estão em intenso uso desde a década de 80. A polícia sempre está buscando novas tecnologias, drones, né? uso de drones, né, mais modernamente, câmeras com reconhecimento facial. Nós temos um COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, que também é muito conectado com essa questão de tecnologia, de cruzamento de informações. Então, a evolução da PM sempre foi nesse sentido. Ampliar sua capacidade de operação, utilizando da tecnologia, da estratégia operacional, sempre para poder atender o cidadão. E tem sido, é um processo contínuo que só vai crescendo numa escala cada vez maior. Agora, atualmente, Major, quais são os principais desafios, né, da Polícia Militar hoje aqui em São Paulo? Bom, os desafios são constantes, né? Mas a polícia, como muito bem disse o Felipe, a Polícia Militar está sempre num movimento de acompanhar, né, as questões sociais. Então, o que a Polícia Militar faz? É uma análise criteriosa e estratégica dos indicadores criminais. Então, obviamente, né, qual que é a função principal da Polícia Militar? É o policiamento preventivo ostensivo fardado, né? Então, em virtude disso, os nossos desafios consistem em redução de indicadores criminais. Então, isso aí a gente está sempre de olho e buscando vários mecanismos, várias formas de nos auxiliar a reduzir. E promover a segurança pública, né? Promover a tal da sensação de segurança pública, né? E é isso que a Polícia Militar está sempre buscando fazer. Atender bem o cidadão, obviamente. Então, é sempre uma evolução, né? E o desafio é assim, permanecer atento, né? E às vezes
nessa capacidade de ampliação, de ouvir o cidadão, de detectar, de ver as informações por trás dos dados, né? Dessa análise dos índices, né? Para identificar qual que é o tipo de crime que está acontecendo, quais são as causas, as razões, quais são os pontos em que a gente pode interferir como atividade policial para reduzir esse crime. É claro que alguns tipos de crime eles são combatidos não só pela ação da polícia ostensiva, mas também uma conscientização da sociedade, da busca das pessoas trazerem à tona crimes que ocorrem em âmbito familiar, crimes sexuais, crimes vinculados a etarismo, por exemplo, que a ação de polícia ostensiva, necessariamente, ela não tem uma ação direta. Só que a gente tem que ampliar a capacidade de ouvir o cidadão. Tendo acesso a esse tipo de informação, poder atuar e adequar as estratégias para poder coibir esse tipo de crime. Violência contra a mulher, violência contra a criança. E essa capacidade ampliada de ouvir o cidadão nos permite, tendo a informação, nos permite agir de uma forma mais assertiva no combate a esses crimes. Veja bem, nós temos vários, como disse o Felipe, como nós temos falado durante a entrevista, né? Nós temos várias formas, né? E isso é importante, esses vários caminhos de promover segurança pública, né? Pensar nos tornozelados que são monitorados pelo Centro de Operações. Usam tornozeleira, né? Usam tornozeleira eletrônica e que, de alguma forma, por conta da violência doméstica. E nosso Centro de Operações acompanha isso. Quer dizer, isso é importante. Acessibilidade, atendimento a surdos pelo SMS. A Polícia Militar tem um São sistema... várias frentes que nós utilizamos. Para atender as pessoas surdas, elas estando vinculadas a alguma associação que trabalha com surdos, eles têm a possibilidade de acionar o telefone 190, que é o nosso telefone de emergência, por SMS. Além disso, o Copom tem atendimento trilingue, tem atendimento... Então, a gente tem diversos desdobramentos... Pensando no atendimento do cidadão. Pensando no cidadão mesmo, em promover segurança, a sua própria segurança. Nós temos o programa Vizinhança Solidária. Né? Então, Solidária é ótimo. Vizinhança Solidária é excelente, é um programa maravilhoso. Né? E que estimula as pessoas a se autoprotegerem e contribuir com a polícia. Você conhecer o seu vizinho, você saber como é que é a rotina do seu vizinho. Isso daí, no interior, é muito comum, mas em grandes centros, nós não temos isso. E moramos muitas vezes em condomínios, eu diria prédio, e o vizinho do lado de porta você não conhece. E não conhece. Não conhece. Né? Quiçá quando se mora em casas de rua. Então, assim, esse programa estimula isso. Você conhecer quem está ali, qual que é a rotina, né? Porque se algo diferente da rotina acontece, você consegue identificar e acionar rapidamente a Polícia Militar. Não que você vá agir, né? Não é isso. Potencialização de prevenção, né? Prevenção, porque a polícia consegue, você consegue acionar mais rapidamente. Muitas vezes até prevenindo o próprio crime, o furto, o roubo, enfim. As pessoas reclamam muitas vezes, a PM não estava aqui. Mas, gente, não é assim, não tem como você... Não existe polícia no mundo capaz de manter uma equipe, uma patrulha por cada rua. Por isso que a gente... Infelizmente. Poderia ter, mas... Seria muito bom. Teríamos que ter um efetivo... Não tem como. Decuplicado. Ou igual à população, praticamente, né? E não é essa a questão do trabalho policial, da polícia ostensiva. Termos de números que eu estou falando. Por isso que a gente se vale de tecnologia, se vale do fortalecimento com os vínculos sociais. Era isso que eu queria que vocês falassem. A questão, o que a tecnologia, né, tem ajudado a polícia, né, militar, a polícia no geral. Por quê? Porque eu quero dar de exemplo. A gente sabe que essa questão... Vamos tocar então nas câmeras corporais, né? Que tem impasse aí, né? Não sei se ainda está tendo esse impasse, essa questão polêmica, vamos dizer, impasse não, uma polêmica em relação ao uso da câmera corporal no policial militar. Né? Eu queria que vocês falassem sobre isso, da importância... Tudo que é novidade, de alguma forma, cria o estranhamento, né? A gente vê, assim, quem gosta de história, né? Eu gosto, eu lembro que quando tem relatos, né, dos primeiros cinemas, quando mostraram as primeiras exibições em que vinha uma cena de um trem vindo, as pessoas saíram correndo do cinema com medo do trem, porque eles não estavam acostumados com essa percepção, né, da tela, né? Então, o que é novo cria um estranhamento. É óbvio que é natural que as pessoas, até que aquilo esteja naturalizado, surge um estranhamento, mas a gente entende na instituição como sendo uma ferramenta que auxilia o policial por diversas formas, e especialmente agora, porque ela está sendo agregado a ele outros mecanismos que apoiam a atividade policial, como o reconhecimento facial, a busca de placas, né? Então, é um equipamento de cunho policial.
ele tem o fulcro, né, o objetivo também de captar provas, de robustecer, né, a coleta de provas no local de crime. Ele tem esse aspecto também de facilitar o policial na hora de comprovar, de reforçar a fala do policial. Ele tem por regra, né, a fé pública, mas a imagem ele pode vir a colaborar nessa coleta de subsídios, na robustecimento das provas. Então, modernamente, né, ainda agregando novas ferramentas, como eu falei, da leitura de placa, leitura facial, é um objeto que traz uma melhoria para o trabalho operacional e que não sozinho, né, nada sozinho, mas, coligado com outros mecanismos de atuação policial, pode ser uma ferramenta útil, é uma ferramenta útil. A câmera corporal, por si só, por essência, ela é um equipamento policial. Como a arma de incapacitação neuromuscular, a IN, que nós temos, como a arma de choque, né? Como é o nosso armamento, né? A arma de fogo, no caso, ela é um equipamento. Ela hoje não, ela foi concebida nesse sentido, de ser um equipamento policial. Então ela faz parte do conjunto. Mas né? eu digo assim, por um outro lado, não, desculpa se eu estiver errado, vocês me corrijam. Não, imagina. Ou fala, Sérgio, olha, essa pergunta não é... Não. Mas eu digo assim, por um outro lado, elas também não podem um pouco ali inibir a ação, a ação da própria do policial? Talvez o enfoque assim, de alguns colegas da imprensa tenham se apegado muito na questão de algo somente como algo de fiscalização. Ele pode vir a ter esse papel de fiscalização, porque a atividade policial é essencialmente contato de pessoas com pessoas. Pois é. Como outras profissões também, o médico, o advogado, o funcionário público das repartições públicas, né? Que poderiam vir até utilizar também esse equipamento, já que a base da função pública é a transparência, né? Na função policial, esse aspecto de fiscalização também é levado em conta. Mas mais modernamente, já com algum tempo já de uso, a gente vê que essa função, o policial, ele tem como dever de agir sempre em que ele toma ciência de algum fato delituoso ou que tenha indícios de fato delituoso. Ele não vai deixar de agir, ele não deixa de agir. É claro que ele vai sempre atuar pensando na lei, né? Nos parâmetros legais. Ações legais, E aí a gente já teve alguns casos em que as imagens das câmeras, por exemplo, corroborando com a fala do policial, só demonstraram o ânimo a gente está até conversando antes da entrevista, né? Foi. O ânimo da pessoa, né, em tentar se valer do uso de uma arma de fogo para subjugar as pessoas, as vítimas, né? E muitas vezes contra o próprio policial. Então, legitima ainda mais a ação do policial. O policial falou, o policial foi ouvido e ele não deixou de agir, né? Esse fato eu acredito e eu vejo como comportamento básico do policial, ele não se furta a tomar atitude. O policial ele não tem não é omisso, né? Então, o uso da câmera não é uma ferramenta de inibição da atuação policial. E nem de fiscalização. E nem de fiscalização, primordialmente. Primordialmente. É um equipamento de polícia, né? De polícia, exatamente. Primordialmente não tem essa função, né? Eu coloquei a câmera para fiscalizar o policial. Não é essa a função precípua dele. Gente, quais são os programas sociais desenvolvidos pela PM, pela Polícia Militar? Bom, nós damos apoio na questão do Vizinhança Solidária, que eu mencionei. Solidária, além né? do Vizinhança Solidária. Solidária, que temos o CONSEG, né? Os CONSEGs. Conselhos Comunitários de Segurança. Conselhos Comunitários de Segurança, que eu não sei se vocês conhecem o sistema, se a audiência conhece, mas cada comandante de companhia, cada capitão é responsável pelo seu CONSEG, pela sua região, né? E é composto por moradores, tem um conselho onde os membros natos são um presidente, o capitão e o delegado da região, e são discutidos assuntos de segurança também daquela área, né? Da área da companhia. E eu acredito que é isso, né, Felipe? Eu acredito que, particularmente... De impacto social também, a gente pode até mencionar o ProERD, né? O ProERD, exato. o O ProERD, excelente, Felipe, excelente. ProERD, excelente, bem lembrado. Eu sou proerdiana. Você era proerdiana, eu sou proerdiana, eu fiz o curso do ProERD, eu fui, auxiliei um tempo, né? A estrutura do ProERD, muito bacana. Nós fizemos agora, recentemente, uma ação humanitária no Rio Grande do Sul, está finalizando. O negócio das então não deixa de ser... A Major esteve pessoalmente lá. Você teve? Estive, acompanhei por 15 dias. Como é que você viu, Major, aquela situação ali que você presenciou, teve lá?
Sim. Viu as condições, Sim, não, realmente. a situação do Realmente do povo. uma catástrofe mesmo. É, né? Realmente uma catástrofe. O Estado, eu acredito que vai ser necessário um empenho muito grande para a reconstrução mesmo. Né? Grande e demorado. Cidades, né? Nós estamos falando aí de estruturas assim, estruturas que todos utilizam, mas cada cidadão lá, eu acho que a grande parte ali da região metropolitana perderam suas casas, então realmente, né, e aí engloba tudo, né? Tem questão de saúde, questão de segurança, realmente uma catástrofe, muito difícil. Imagino. Difícil. Como é que a Polícia Militar, ela colabora com outras forças de segurança no Estado? O trabalho, como eu tinha dito, né, o trabalho da PM é muito baseado nessa questão de apoio e interagências, né? Uhum. A polícia, na estrutura das polícias no Brasil, né, até para quem está acompanhando o programa, em regra, né, cada estado tem uma polícia militar e uma polícia civil, que algumas se desdobram em polícia científica também. Aqui em São Paulo nós temos a polícia militar, no qual o Corpo de Bombeiros faz parte, né? a Polícia Civil e a Corpo de Bombeiro é PM mesmo, é Polícia Militar. Da Polícia Militar, Eu até há muito tempo atrás, eu ainda tinha uma meia dúvida, né? Sim, não, antes de ser jornalista que eu estou falando, sim. Da PM, eu falei, caramba, o Corpo de Bombeiros é PM. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Pois é. Então nós temos a Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva, a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, né, que adota as providências de Polícia Judiciária, e a Polícia Científica, que é a parte técnica da polícia, da coleta de provas, da parte de perícias. Uhum. Então, é um trabalho que ele é eminentemente, ele é totalmente vinculado com essa colaboração. A Polícia Militar é a Polícia Ostensiva e ela faz a pronta resposta, por estar ostensiva na rua, ela adota as providências de forma imediata. A Polícia Civil, ela assume a segunda etapa, que é uma vez que a Polícia Militar prendeu, conseguiu identificar os criminosos, a Polícia Civil vai registrar esses fatos e vai fazer com que esses fatos sejam juridicamente analisados e se valem do trabalho da perícia, né, da Polícia Técnico-Científica, para poder robustecer as provas. Além da parte policial, nós temos parceria também com as demais polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as guardas civis municipais, Ministério Público. Por exemplo, em grandes eventos, né, shows, eventos, aqui em São Paulo nós temos eventos de grande envergadura, não só os órgãos policiais, mas também prefeituras, as demais secretarias, né, Secretaria de Saúde, secretarias municipais de cultura, né, grandes eventos de carnaval, Parada do Orgulho LGBT, Fórmula 1, eventos de futebol. Tivemos grandes eventos aí aqui em São Paulo, né, a Copa do Mundo. Uhum. Então o trabalho é de uma parceria intensa, é de uma troca de informações. Lá, mais uma vez voltando para o Copom, né, o Centro de Operações da Polícia Militar. Lá nós temos, toda vez que temos grandes eventos, nós como anfitriões, né, convidamos representantes dos demais órgãos, então representantes do transporte público, estadual, municipal, da parte de infraestrutura. É um trabalho basicamente de troca de informações. Isso que ele está mencionando, né, essa estrutura montada, né, nós instalamos, na verdade, a sala de gerenciamento de incidentes. Então, ali, composto pelo CT, né, o pessoal dos trens, metrô, CPTM. O atendimento da parte médica, por exemplo, nós temos o GRAU, que eles fazem um trabalho muito importante em conjunto com o Copom, o Corpo de Bombeiros, para poder agilizar, facilitar o atendimento emergencial de pessoas que se envolverem em acidentes. Então, é um trabalho, é uma sinergia, é um trabalho que cada vez mais tem esse estreitamento entre as interagências, né? Interagências, e não é só em grandes eventos. Temos em situações, por exemplo, em greves na capital, quando é deflagrado algum tipo de greve, onde o cidadão provavelmente vai ter algum problema de deslocamento, vai impactar a vida dele, trânsito em excesso, provavelmente por conta de greves que ocorrem. Então, a sala, ela é montada, a sala de gerenciamento de incidentes, ela é instalada. Sim. E os atores são convidados, né? Que daí são as agências. Os representantes de cada... Para justamente potencializar e agilizar. O que nós temos pouco é o tempo, né? Tudo acontece de forma rápida, né? Então rápida. A gente tem que adotar providências rápidas, né? Então é um trabalho de apoio e parceria mesmo. Esse diálogo a cada vez mais crescendo, ampliando. E é legal ver, assim, como sendo um órgão de polícia, né? Como a senhora disse lá no começo, também tem orgulho, né, de ser policial e poder considerar, né, uma atividade catalisadora desse diálogo, né? Às vezes as pessoas falam, a polícia, né, tem estereótipo, alguns, né? A polícia fechada, a polícia afastada. Muito pelo contrário, esse conceito
de comunidade, de trazer a conversa comunitária, é da polícia, de vamos conversar, senta aqui, Exatamente. vamos sentar e conversar para buscar uma solução. Exato. Ser interlocutor, né? Exatamente. Agora vamos para o lado de vocês. Vamos falar um pouquinho do lado do APM, né, de vocês. Quais foram as principais conquistas da Polícia Militar nesses últimos anos? Olha, foram tantas, né? Eu acredito que... Assim, pelo menos, o que eu tenho visto, assim, pelo menos nos últimos anos, a polícia, até por conta Foram dessa tantas. parte de comunicação social, A evolução. uma nisso. grande conquista que a gente teve é abrir bastante esse diálogo. Né? Assim, pensando em termos de funcionamento da atividade operacional, a gente estava se permitindo ficar mais próximo, de dialogar mais, de trazer, de evidenciar isso que já ocorria. Mas em termos de parte técnica, estrutural, por exemplo, né? A compra de equipamentos... O avanço tecnológico. Né? E eu acredito também na questão de análises, as análises técnicas mesmo, estratégica, a questão estratégica de implementação do policiamento, a melhor forma de alocar o policiamento, uma forma inteligente de você fazer isso. Então isso daí foi uma evolução constante, ainda. Uma evolução constante, acompanha a sociedade. De repente, nós estamos sempre, né? De repente não, nós estamos sempre de olho em cases de sucesso pelo mundo, né? Benchmark, né? As polícias, exato. A Polícia de São Paulo acaba sendo Nós somos referência até, muito orgulho nisso, inclusive, né? Temos muitas delegações que vêm de outras irmãs, né? Outras polícias do Brasil, polícias do exterior, da América Latina. Temos uma troca de experiência grande. A gente analisa casos do exterior e absorve naquilo que compete à estrutura do Brasil, a estrutura legal, a estrutura da sociedade. Acho que o grande avanço tem sido tanto nessa parte, né, de aprimoramento do diálogo e também da equipamentos, tecnologia que tem sido implementada. Isso é bom, né? A gente ter toda essa... Agora, estava falando... Eu queria saber das situações de vocês de emergência, no caso de desastres naturais, como é que a Polícia Militar lida com esse tipo de situação, né? Que não é fácil, é complicado também. O poder de mobilização da Polícia Militar, ele é imenso, assim, e é rápido. Né? Então, nós tivemos a mais recente aqui em São Sebastião, né? Teve São Sebastião lá também, né? A senhora também esteve lá. Estive em São Sebastião falando também. agora do Rio Grande do Sul. E eu estivemos aqui em São Sebastião. E eu estive em São Sebastião também o ano passado. Então, bom, é a mais recente e eu diria que é uma das maiores que nós tivemos, né? E rapidamente a Polícia Militar, toda essa estrutura que nós temos, né? Que seria o Comando de Aviação, Bombeiros, a Defesa Civil. A Defesa Civil através da Casa Militar lá, que nós temos policiais que trabalham lá. Então, assim, tudo isso é acionado rapidamente. Então, nós temos realmente esse... Pronta resposta. Exatamente. Né? A mobilização A mobilização, ela é muito rápida. Assim como em qualquer força militar, né? Sim, Nós tivemos ali realmente em São Sebastião, inclusive, né? O suporte das Forças Armadas, no caso. E muito eficaz, por sinal. Mas é isso, é rápido. Eu acho que essa é a palavra que eu posso traduzir. Eu tenho, no meu caso, minha esposa trabalha na Defesa Civil, ela é policial militar também. E ela estava comentando de algumas comunidades isoladas que o Águia do Bombeiro levou água, levou suprimento, eles estavam totalmente isolados. A chuva varreu, levou a estrada, então eles ficaram, se não fosse suporte, não dava para chegar por barco, que o mar estava com ressaca, estava virado. Se não fosse o Águia, né, essa mobilização... foi um suporte E aí a gente vê como algumas pessoas são cruéis, né? Nesse estado de calamidade, a polícia ainda, não só na parte de assistência, né, de suporte, mas na parte de polícia ostensiva, porque algumas pessoas, vendo outras pessoas com a casa estourada, lá, ainda tentava roubar, tentava extorquir. Então, assim, a preocupação de dar o suporte humanitário, mas sem deixar de lado o suporte policial. A prevenção, né, da proteção das pessoas. A mobilização é sempre... E é interessante, porque até eu não estive nessas operações, mas a gente vê a energia que surge, né? A sinergia. As pessoas que vão a gente acende aquela... reforça aquela chama de ajudar, né? Exatamente. De dar o seu melhor, de estar naquele momento de dor, né? Prestando suporte, apoio, que volta àquela questão do sacerdócio, né? Não é simplesmente né? Vamos dizer uma linguagem informal, um trampo, né?
um serviço, é uma carreira. Assim como o sem jornalismo também, né? Como O senhor disse jornalista que também. É, E você sabe muito bem disso que ele fez jornalismo. A entrega é grande também, né? A gente está chegando, infelizmente, ao final do programa aqui, mas eu queria saber de vocês quais são rapidamente os critérios para quem quer ingressar na Polícia Militar. Ó, temos o vestibular aberto, né? Exato, exatamente. Pode ir. Bom, nós temos um vestibular em aberto, né, para ingressar. Nós temos duas formas de ingressar na Polícia Militar, né, como praça e como oficiais. São concursos distintos, né, e composto por prova intelectual, prova física, prova psicológica. Então, eu aconselho que procure realmente os editais publicados, né? Procure as páginas da Polícia Militar, onde nós temos ali a divulgação sobre os concursos e se preparem. E se preparem. Esteja preparado, estude bastante, treine fisicamente e assim, faça uma análise na consciência, porque é uma carreira que não é muito feliz, mas tem bastante desafios para serem sem dúvida. E haja desafio, né? Não é brinquedo, não. Vocês querem deixar alguma mensagem para o nosso telespectador aqui? Eu gostaria de agradecer o convite, Sérgio, e a toda a sua equipe, né, e nos colocar à disposição sempre que quiser e que puder, estaremos por aqui. Perfeito. Obrigado pela sua participação, Major. Obrigado. Capitão. Valeu. Também agradeço muito a presença e a participação de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Teremos uma outra oportunidade, tenho certeza, para a gente fazer um outro programa aqui, tá bom? Com certeza. Obrigado, valeu. Gente, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa.